Deus abençoe a cada um de vocês essa noite. É um prazer poder sempre voltar aqui na Assembleia de Deus da Içara. Além de ser um templo muito bonito, habita aqui um Deus maravilhoso e adora nesse lugar um povo de coração muito aberto e disposto. E cada vez que eu venho aqui, eu sempre tenho liberdade para pregar a palavra de Deus. Sempre sou abençoado, vocês são generosos para comigo e minha casa, sempre contribuem no nosso ministério, comprando nossos produtos, sempre se lembrando da gente. E agora com a presidência do pastor Cirso, melhor ainda, um amigo querido, né? Seu filho Joaber também, que se fez nosso amigo aqui, vim conhecê-lo melhor nesse lugar, junto com esse conjunto maravilhoso, com vocês. Enfim, é como se eu estivesse em casa aqui nessa noite. Deus abençoe. Sentado mesmo, pegue a tua Bíblia na mão. Abra o capítulo 9 de Mateus, versículo de número 13. Glória a Jesus. Eu não tinha reparado aqui nas vezes que eu vim, nas anteriores, que foram muitas, o Davi. Eu não sei por onde ele estava, né, com esse tamanho todo, na correria, né? Aí eu estava dizendo ao pastor Joaber, né, se o Davi é desse tamanho, quem dirá o Golias, né? Golias é gigante. Deus te abençoe, prazer te conhecer mais de perto hoje aqui. 9:13 de Mateus. Os irmãos acharam? Amém? Ô, meu irmão, amém? Isso aí. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler só a primeira parte ali. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 9:13. Isso, está lá. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Glória a Deus. Amém. Olha, irmãos, Jesus ele está no início do seu ministério e Jesus tem uma marca que o distingue de todos os líderes religiosos e todas as pessoas que se envolvem com religião naquela época. Isso nós temos que destacar também, ou nesse contexto devemos destacar também, que Israel, no tempo do Novo Testamento, vive debaixo da égide do poder de Roma. Mas há dentro de Israel um desejo e um anseio de restaurar aquele conceito da teocracia, aquele país governado por Deus, aquela nação, melhor dizendo, governada por Deus. E nesse contexto judaico, você vai perceber que todo o judeu, ele praticamente tem que ser um grande estudioso, um grande versado na palavra. Uma vez eu estive em Dayal e eu conheci um senhor lá que morou muito tempo em Jerusalém. E foi engraçado o meu encontro com ele, porque ele na reunião assim, ele estava bem afastado e ele era um senhor assim, bem simples e naquela reunião, era até uma reunião política, eu peguei uma carona com um candidato a deputado e ele estava vindo para Criciúma, mas ia passar lá. Eu fiquei naquela reunião, fiquei vendo aquelas coisas e aquele homem ficou bem afastado. Daí na reunião ali eu olhei ele e nós dois com o olhar já fomos se gostando. Daí eu fui indo e me encostei nele lá. E ele bem simples e tal, e a gente começou a falar da Bíblia, e eles lá discutindo aquelas coisas deles, e nós da Bíblia. Mas, irmão, ele era muito simples demais, mas simples mesmo. E aí, e ele conhecia a Bíblia, e eu gosto assim de ler um pouco a palavra. E eu falei da sepultura da mulher de Jacó, a Raquel. Aí ele falou assim, eu já estive lá. Já estive lá, é perto da sepultura do profeta Jonas. O profeta Jonas está sepultado ali perto da Cisjordânia, tem uma cerca que passa em cima da sepultura de Jonas. Aí a metade está para cá na Jerusalém ocidental e a outra está para lá na oriental, na Cisjordânia, e tem uma briga lá para saber de quem que é a sepultura do profeta Jonas. Eu já abri o olho assim. Aí eu assim, o senhor foi fazer o que lá? Aí ele assim, quando Israel voltou a ser nação, eu estava no exército. E eu fiz parte do exército de paz da ONU. Aí eu fui para lá, bem jovem, e acabei que eu estudei na faculdade hebraica, me formei lá, morei 19 anos lá, falo hebraico e tal, e foi falando um monte de coisa. E eu fui indo para baixo da mesa, assim,
Porque eu achava que eu era o cara na Bíblia. E tinha aquele senhor bem humildezinho, que parecia assim a pessoa mais simples daquele lugar. E ele morava. E ele falou uma frase para mim. E ele disse assim: você sabe por que Israel não é destruído? São 5, 6 milhões de habitantes, rodeado por 1,5 bilhão de muçulmanos, que de dia e noite diz que o fim do tempo só chegará quando o último judeu for morto. Sabe por quê? Eu digo, não. Eles dizem lá, é porque Deus colocou um espírito de cachorro nos islâmicos. Como assim? Que daí eles são todos divididos, se dividem em matilha, e um morde o outro. E na divisão deles, o judeu aprende a ser unido. E aí lá, irmão, tem coisas que nem os Estados Unidos conhecem em tecnologia militar. E é aqui que eu quero entrar dentro desse contexto de um judeu conhecer palavra e tal. E ele dizendo assim, porque lá uma criança de 5, 6 anos já desmonta um fuzil e já monta. Por quê? Porque lá todo mundo é soldado. Porque lá todo mundo é judeu. Porque lá todo mundo faz parte daquele povo. É Deus sobre ele, proteção, e o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então todo mundo está envolvido. Então, dentro desse contexto de todo mundo estar envolvido, Jesus também está num contexto onde todo mundo está envolvido. E o orgulho toma conta, porque Israel é a reminiscência naquela época dos filhos de Abraão. Nós temos ali, então, 2.000 anos de história. E depois nós temos Moisés. E depois nós temos a lei. E tem a circuncisão. E aí tem todas as promessas, as alianças, os profetas, a Torá, os salmos. E tem tudo aquilo lá. Então, o que há naquela época? Há muita cultura, há muita religião, há muita tradição, mas o que não há naquela época? Poder. O que não há naquela época? Efusão do Espírito de Deus. O que não há naquela época? Uma religião que pregue um Cristo vivo, um Deus poderoso, que transforme pessoas de dentro para fora. Que haja libertação, que haja cura, que haja uma manifestação de Deus na terra, porque o que está faltando para eles é se cumprir o que o profeta Isaías falou. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus estará conosco. Eles estavam com Deus encarnado, mas eles não conheciam, não tinham visto e não sabiam que ele estava. Mas Jesus já estava ali. Qual é a diferença de Jesus para esse contexto onde todo mundo se entende como religioso, mas não tem a religião plena, a presença de Deus operando? É que a unção de Deus vai despedaçando o jugo. Outra vez, é uma palavra do profeta Isaías, e Jesus está ungido pelo Espírito de Deus. Não foi isso que ele disse lá na sinagoga de Nazaré? O Espírito de Deus está sobre mim, ou o Espírito de Jeová. E ele me ungiu, aleluia, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, oh meu Deus, para pregar aos pobres o ano aceitável do Senhor. Ele está anunciando que a unção de Deus que despedaça o jugo está sobre ele, e a diferença está marcada. Depois ele vai na sinagoga de Cafarnaum, o que acontece lá? Um demônio, pastor Cício, está vendo culto com crente. Está lá sentadinho, está lá acomodadinho, e está lá vendo todo mundo no sábado, né? Era a religião deles lá, sábado, ali com a Torá, os profetas, lê aqui, lê ali, aquele requinte, aquela liturgia, o povo entrava, o povo saía, mas não tinha diferença nenhuma. Mas quando a unção de Deus chega, sabe o que acontece? O diabo não resiste, e aí ele manifesta. Que nós estamos contigo, Jesus Nazareno. Porventura é o final dos tempos, chegou o nosso momento, tu vem perturbar, e ele manda ficar quieto, e o demônio sai de dentro da casa, porque onde está a presença de Deus, o diabo não pode ficar. Você crê assim, pode dar glória a Deus comigo? Não é, o diabo está desautorizado. Na dinâmica de Cristo e do reino de Deus, do evangelho, dessa pregação maravilhosa, de assistir culto com a igreja está ungida pelo Espírito, ela tem autoridade do nome de Jesus, ela está debaixo de promessa, e aquele lugar de cura, de milagre, libertação, o diabo não pode estar conosco. Então Jesus começa a pregar o evangelho, e ele já vai marcando diferença. E aí então escolhe seus discípulos, e ele vai com uma multidão para o monte. Chega lá no monte das bem-aventuranças, ele começa a dar capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai dando a constituição do reino de Deus.
De sorte que eu dou conselho para você que está chegando no Evangelho agora. Se você quer saber como comer, como dormir, como vestir, como ir, o que falar, como pensar e etc. A constituição do reino de Deus. 5, 6 e 7 de Mateus. O Sermão do Monte. Ali Jesus, ele sintetiza o reino de Deus para nós. E quem entra por ali vai ser abençoado. Só que quando ele desce do Monte das Bem-aventuranças, lá no capítulo 8 já, primeira coisa que acontece, ele vem descendo, eu quero correr porque é muito assunto. Ele vem descendo e um leproso chega no pé do monte. Senhor, se tu quiser, tu pode me curar, me limpar. Ele assim, e eu quero. Amém? Tem coisas que a gente precisa e Deus quer fazer. Senhor, se tu quiser, tu pode, eu quero, seja limpo. E foi uma marca que Jesus deixa para nós hoje aqui, nesse culto da busca pelo Espírito de Deus. A lepra é a marca do pecado, é uma insígnia que todo ser humano naquela época possuía, ele se sentia amaldiçoado, porque a lepra é o código do pecado, é a manifestação materializada do pecado da vida de uma pessoa. Uma mancha, uma maldição, é uma vergonha. E Jesus está dizendo, nesta nova aliança, nesse novo momento, debaixo do Evangelho de Deus, nenhum pecado vai ficar na vida de ninguém, desde que creia, aleluia, e se converta de todo o coração. Então lepra vai embora. Depois, ele chega na cidade de Cafarnaum, o centurião romano, cuida de 100 pessoas, cara forte, poderoso, chega para Jesus, meu servo está miseravelmente endemoniado. O Senhor lança uma palavra, ele cura na hora. Vou contigo na tua casa. Não, não vá. Por que não vou? Porque eu sou um homem que eu conheço ética, eu sei que é poder, eu sei que tu é ocupado, eu sei que tu tem muita coisa para fazer, eu também tenho as minhas coisas lá, eu também não sou digno que tu entre na minha casa, debaixo do meu telhado. Então fala aí a tua palavra, eu sei que ele vai curar e continua teu ministério, porque eu não sou digno. Jesus olha aquilo e Jesus se emociona. Olha, Jesus tem 30 anos aqui. Ele está maduro, ele pode ser profeta. E ele está dizendo, em 30 anos como judeu, aleluia, eu nunca vi fé desse jeito dentro da minha casa ou dentro de Israel. Irmão, você tem compromisso nessa noite de exercer fé. Porque Paulo diz que quem não tem fé está pecando, porque não ter fé é pecado. Eu creio que Deus é poderoso. Quem crê comigo, levante a mão e adora aí. Falta de fé é pecado. Eles não tinham fé. Eles tinham tudo, não tinham fé. Agora vem um estrangeiro e tem fé. Segunda marca do Evangelho. O Evangelho vai fazer com que eu e você excedamos os nossos limites. Para fora da igreja, falando desse Deus maravilhoso, como aquele cartaz ali fazendo missões, indo aonde a gente pensa que não pode ir, mas é a unção de Deus que faz a diferença. E Deus, oh meu Deus, que lindo isso, Ele coloca do Espírito que é dele dentro de nós, e aquilo que não podia agora passa a poder, e debaixo do poder de Deus milagres começam a acontecer. O Evangelho ele tem que nos levar além dos nossos limites. O Evangelho tem que alcançar pessoas. O Evangelho tem que alcançar. E Jesus está dizendo, se tu não tem fé, cuidado. Tem gente aí fora que tem fé, só que não entende e não tem o privilégio que você tem aqui nessa noite. Terceira coisa, Jesus vai chegar na casa de Pedro e vai curar a sogra. Então veja, lepra, um evangelho que é para as nações, que excede limites. Agora um evangelho que cura e restaura a nossa casa. A sogra de Pedro está doente, Jesus vai lá e vai curar. Eu venho nessa noite profetizar que a tua casa, ela vai ser restaurada para a glória de Deus. O que tem de gente professando fé, seguindo a Jesus com a casa derrubada é uma grandeza. O que tem de divisão dentro de casa, o que tem de discórdia dentro das casas, o que tem de gente que não mantém comunhão dentro da casa, mas Jesus está dizendo, esse evangelho ele é poderoso para restaurar a tua família. Pega essa palavra, recebe ela nessa noite, para a glória do nome do Senhor Deus, e coisas vão acontecendo, porque Jesus agora vai pegar os discípulos e vai mostrar que quem segue a Cristo, como nós aqui, temos que viver numa dimensão espiritual. Pega um barco, tem o mar da Galileia, o mar é uma lagoa muito grande, né? Eles chamam de mar, ele vai para o nordeste assim, ele vai para lá na Decápolis, vai chegar em Gadara. Os discípulos não sabem que lá tem um homem que tem uma legião de demônios dentro dele. O cara, ele dorme dentro de sepultura. Os caras amarram ele arrebenta cordas, prende com cadeias de ferro, ele rompe tudo, anda nu, ele anda rugindo, não toma banho, fedorento, maldiçoado.
Mas Jesus, Ele vai mostrar para nós que a nossa vida não pode ser uma vida pautada na normalidade, nas coisas ordinárias, e sim nas extraordinárias. No meio do mar, Jesus dorme e uma tempestade de vento, e aquele mar fica crespo, ondas se levantam. Aqueles pescadores da Galileia, seus discípulos conhecedores de cada palmo ali daquele mar, eles não entendem o que está acontecendo, porque eles estão dentro de uma dinâmica nova. São os demônios que estão no coro daquele demônio, que se levantam porque estão vendo que o poder está chegando, e aí eles fazem aquele rebuliço no mar, para dizer para mim e para você que não vai dar certo. A tua vida, ela pode estar como aqueles discípulos no mar, indo para cima e para baixo, tudo balançando, e você pode pensar, mas Jesus está comigo, eu creio, eu estou na campanha, por que a minha vida está assim? Porque o diabo já está anunciando que a vitória é tua e a derrota é dele, e o que ele quer nessa noite é que a gente pare de crer, é que a gente comece a profetizar derrota, de que Deus não está ouvindo, de que Deus não está vendo. Mas lembre que Jesus está calado, está dormindo, está no barco, e se Ele está comigo mesmo dormindo, é porque alguma coisa está muito certa na minha vida. Ele quer que eu viva esse momento, Ele quer que eu experimente isso, e Ele quer que eu vá adiante. Sabe o que acontece? Ele levanta, Ele fala com o vento. Ninguém fala com o vento, e ele manda o vento se calar. O que é? Ele está falando para aqueles demônios, o barco chega. O que acontece? Aquele demônio é liberto. Aquele demônio é liberto para a glória de Deus, e se torna um grande missionário naquele lugar. Jesus volta para casa, sem WhatsApp, sem rede social, sem esse negócio de mandar carta para a casinha de ninguém. E o que acontece? A notícia já chegou. A casa dele está cheia. Ele entra dentro de casa, eles têm que fazer um furo no telhado para um paralítico chegar. O paralítico chegou dentro de casa, ele olha assim, aquele furo no telhado. Ô moço, que bom que você chegou. Cultão na casa de Jesus, igreja top, chapada de gente. E aí ele chega, teus pecados são perdoados. Jesus sabe o que está fazendo. Os fariseus murmurando, ninguém pode perdoar pecado. Jesus conhece o coração. Ó, para vocês entenderem que eu tenho poder para perdoar pecado no céu e na terra, a ti eu digo, menino, levanta, pega a tua cama e anda, e vai perdoado para casa. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, você pode acreditar. Olha quanta coisa boa acontecendo no começo do ministério. E agora Jesus vai passar, descendo aqui para a Judeia, lá naquela divisa, lá de Cafarnaum com as outras cidades, está um cobrador de impostos, Mateus, e ele, irmão, o cobrador de imposto judeu, que cobra imposto para Roma, publicano, pecador, desqualificado, traidor da pátria judaica. Jesus vai lá e salva o cara. E o cara, quando ouve Jesus falar, vem comigo, ele vai. Você abandonar aquela alfândega, aquele dinheiro, aquela concessão romana, tu tá louco, rapaz, tu pode ir para a forca, tu pode morrer. É uma traição a César, é uma coisa absurda. O Evangelho faz com que a gente rompa contradições, com amarra, com quem não quer servir ao Senhor. O nosso negócio, depois de ouvir a voz de Deus, é com o reino, é com o Evangelho, com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, com a igreja, ministério, mesmo que isso custe a vida. Mateus, ele vai com Cristo, mas quem está do lado não entende. Jesus agora vai comer na casa de pecador. Jesus está num banquete com um monte de pecadores publicanos. Alegria naquela casa. Preconceitos têm que cair. Vaidades têm que cair. Conceitos da nossa religião, tradição, não sei o quê, tudo cai por terra quando a voz de Deus ela é iminente na nossa vida. Oh meu Deus, aí tem os discípulos de João Batista, e aí tem fariseus e começam a murmurar. Aí comendo com pecadores. Esse evangelho é uma bagunça. Esse evangelho salva todo mundo. Esse evangelho salva ladrão, salva prostituta. Esse evangelho restaura até estuprador. Esse evangelho é assassino, vigarista, 7-1, salva na cadeia. Esse dia eu estava vendo um ex-presidiário que é crente e hoje dirige uma igreja, dizendo que Deus levantou ele lá num presídio no Ceará, e eles fizeram um púlpito dentro da cadeia, tinha muro, tinha tudo, diz ele. E aí pregava o evangelho e Jesus salvava naquelas cadeias. A teologia não explica isso, os seminários não explicam isso, as pessoas mais ortodoxas, litúrgicas não conseguem explicar, mas o Deus da glória, Ele está aonde as pessoas abrem o coração e querem, ou não. Esse evangelho, ele rompe cadeias, paradigmas, tradições. E Jesus diz assim, não é são que precisa de médico, é doente que precisa de médico. Se você quer uma igreja perfeita, vai procurar outro lugar. Isso aqui não é o lugar para você estar. Não. Igreja é uma mistura de nitroglicerina
com urânio tratado, com hidrogênio composto, com pólvora, com gasolina, com tudo que é. E a qualquer momento uma faísca pode fazer isso aqui explodir. Isso aqui tem tudo para dar errado. É gente de vários níveis sociais, de culturas, de raças, tradições, personalidades e temperamentos. E, meu Deus, isso aqui é muita diferença. Mas há um aqui que nos une. Aleluia. O Cristo do Evangelho. Aleluia, quando eu for levantado, eu convergerei todos a mim. Ou seja, quem olha para Cristo se salva. Quem pode dizer amém? Quem olha para Cristo tem esperança. Quem olha para Cristo, oh glória, pode exercer fé, porque o justo vive pela fé. E o Senhor tem que ter fé, porque a sua coluna pode ir para o lugar, porque se Jesus, Ele está aqui. Quem olha e confia em Jesus, ele não se engana. Ele não se decepciona, ele não se desespera, ele está firme. E aí Cristo une tudo isso, e aí é que dá certo. Aí Jesus diz para nós hoje, nessa noite, então vamos para casa hoje, aprendendo e buscando, orando se a tua mente não compreende. O que significa misericórdia quero e não sacrifício? Será que Jesus ele está fazendo uma abolição aqui das nossas tradições? Não, até porque Jesus veio cumprir a lei. Será que Jesus está liberando crentes a pecar? Será que Jesus está nos liberando a viver a vida que a gente quer? Pelo contrário. Jesus está querendo que a gente aprenda o espírito da lei, o que está por trás de todas aquelas palavras dos profetas, dos salmistas que falavam de Jesus. Jesus, na verdade, quer que a gente entre pelo reino de Deus pelas portas, que a gente compreenda de fato o que Deus está fazendo nesse momento. E Jesus está dizendo muitas vezes, o que eu e você pensamos está certo, de fato está errado, e está nos atrapalhando a perceber o que Deus está querendo conosco agora. Olha uma lista de coisas que eu falei para vocês, que eles não estavam acostumados na religião dele. Lepra ser curada, pessoas de fora de Israel serem perdoadas, publicanos vindo adorar a Jesus, pessoas sendo libertas de demônios. Olha quanta coisa nova, e tem gente que insiste em não querer o que Deus está dando. O novo, irmão, o novo é o Evangelho. Nós não precisamos de modernidade, até porque o nosso Deus não é moderno, Ele é santo, imutável, está sempre no mesmo lugar, Ele não muda, então Ele não precisa de moda, de modernidade, Ele não vive com ansiedade, Ele não vive com expectação do amanhã, próximo tipo de roupa, de terno, disso, daquilo, o carro do ano que vem, como é que vai ser o Corolla 2025, Ele não precisa de nada, Ele é sempre o mesmo. Dai a calabadará. Oh glória, se Ele é absoluto, Ele tem respostas absolutas para nós nessa noite. E Ele quer que a gente entenda como Deus está operando, como Deus está vendo esse 2018, esta noite aqui no finalzinho de novembro, como é que Deus está operando. Eu preciso abrir os meus olhos nessa noite para não cair na esparrela de querer ser mais santo do que Deus e impedir que Deus trabalhe na minha vida. E aí eu vou para o conceito de misericórdia. Se eu for pela etimologia, o que é etimologia? Étimos, ele fala da história das palavras. Lá onde ela nasceu, naquele idioma, o que ele equivale para nós aqui? Lá no hebraico, Esed, fala do Deus companheiro. É que eu te dei um exemplo mais lindo do que aquele cachorro que está... Não vou comparar Deus com um cachorro. Mas aquele cachorro que está esperando você chegar em casa, que você trabalhou o dia inteiro, e você veio direto para o culto, e ele está lá sentindo a tua falta, e quando tu chegar, e tu apertar naquele controle e o portão abrir, aquele bichinho vinha assim te dar boas-vindas, e dizer assim, que bom que você veio, eu estou com você aqui. Eu tenho um cachorro que eu ganhei de um cliente meu, pensa na coisa mais linda do mundo, eu falo desse cachorro onde eu vou. A minha mulher diz, tu está apaixonado, mas como não se apaixonar? O bichinho sente quando tu está doente. O bichinho sabe quando tu está alegre. Ele está sempre do teu lado, sempre quer estar perto. E às vezes a gente está ruim, até briga com ele, mas ele está ali. Então, esse é um exemplo de companheirismo. Indo para Deus agora, que Deus não é um cachorro, é claro, mas é só para você entender. Ele diz para Israel no 7:9 de Deuteronômio, olha, se tu ouvir a minha palavra e obedecer, tu vai me conhecer. Tu vai saber quem eu sou. Eu sou o Deus da misericórdia. O Kandalabadaraia. Eu sou o Deus Esed no hebraico. Eu sou o Deus companheiro que está com você sempre. Sempre do teu lado, por onde você andar.
E se tu andar comigo e me deixar andar contigo, depois que tu morrer, eu guardo 1000 gerações depois que você morrer. Uma geração tem 40 anos, ele guarda 40 mil anos depois que eu morro. A minha geração vai estar garantida por minha fidelidade. E ele vai andar com as minhas gerações, porque eu andei com ele. Dá para entender que Deus maravilhoso é esse? Eu sempre costumo dizer, Deus excede, companheiro, Deus da misericórdia. Misericórdia, no latim, né, misericórdia sente a batida do coração. Ele sabe quem está doente nessa noite, quem está desempregado nessa noite. Ele sabe quem está sofrendo aqui nessa noite. E ele diz assim, eu sou teu companheiro no teu desemprego, sou companheiro na tua dor, na tua aflição, na tua enfermidade, nos teus projetos, na tua empresa, eu sou companheiro. Aí você diz assim, mas nada resolveu. Mas se ele não tivesse com a gente, a enfermidade já podia ter te matado. Se ele não tivesse com a gente, teu casamento já podia ter ido embora. Se ele não tivesse com a gente, segurando na mão para não fazer bobagem, o ministério já podia ter ido para a vala. Oh, meu Deus do céu, é porque Ele está conosco, é que nós estamos aqui nessa noite. Você entende isso e pode adorar a Deus nessa noite? É tudo obra de Deus. É tudo graça de Deus. Então isso é um sentido. Agora o outro sentido de Jesus é aquele sentido que começa na vida do rei Saul. O rei Saul é o primeiro rei de Israel. O rei de Israel, ele recebeu uma missão do profeta Samuel, porque os reis, eles ouviam a voz de Deus através dos profetas. E o profeta, que é profeta, ele não erra uma palavra. Aquela coisa, ele é um profeta. A maioria que fala certa. Então é um profeta louco. Está profetizando pela lógica, coisas. O profeta de Deus não erra a palavra. Por que eu falo isso? Porque depois de 700, 800 anos, Deus se lembrou. A Bíblia diz, Deus se lembrou. Deus se lembrou do dia que Israel saiu do Egito, foi passar pela terra dos amalequitas. E os amalequitas, eu vou resumir, não deixaram Israel passar. E ainda foram contra Israel sem armas, sem exército, com crianças, mulheres, idosos. E foram para cima. E Deus deu uma unção que Israel venceu uma guerra sem arma. E aí Deus, ele clama no céu e diz para Moisés, eu não serei Deus se um dia eu não tirasse o povo da face da terra. Os amalequitas. Só que passou o tempo, as gerações foram embora, nasceram outras, mas Israel está ali. E Deus levanta Samuel, vai lá, chama Saul, porque eu vou executar a minha palavra. E manda lá, ele eliminar do mais velho ao mais novo. Tudo, limpa aquela terra, queima tudo, apaga aquela geração de lá. É Deus. A palavra de Deus não é de Samuel. Saul vai lá. Irmão, isso aqui é profundo para nós aqui. Você tem que entender as coisas de Deus numa altura maior. Nesse mundo ideologizado, eles vão dizer assim, o Deus do Antigo Testamento é mau. O Deus do Antigo Testamento é sanguinário. O Deus do Antigo Testamento, ele mata a pessoa. Ele mata a criança. E mata mesmo. E não vamos tapar o sol com a peneira, porque nem Deus, ele pede que a gente o defenda. Aqui ninguém é advogado de Jeová. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o soberano das nações. Ele é o Senhor da história. Se o Bolsonaro hoje é presidente, foi porque ele concedeu. Se fosse o Haddad, era porque ele tinha deixado. Então nada foge do controle. E no final, ele vai mostrar que ele é Deus e que a gente estava errado e ele sempre esteve certo. E lá também estava. Por quê? Porque Saul tem que ir lá e executar a palavra de Deus. Esta palavra, você vai ficar louco comigo, mas ela é misericórdia. Mas Deus matando a misericórdia é. Porque aquela nação, ela foi já gerada por um incesto de Ló com uma filha. Então já é uma geração toda perdida, como é também lá dos moabitas. Malequitas, moabita, é uma geração que Deus não se agradava. Depois se levanta contra a obra de Deus. Deus naquele tempo não tinha dado Cristo, não tinha Calvário, a salvação é por várias maneiras. E Deus, ele não trabalha com as coisas dessa vida e com a eternidade, de sorte que ele matar pessoas aqui não tem nada demais para ele, porque ele é dono daquelas almas, daqueles suspiros, daqueles sopros de vida, e ele está tomando para si, e de alguma maneira ele pode estar salvando gente ali, só que a gente não entende. E a gente pode dizer, que Deus mau, mas Ele está livrando gerações lá na frente de ter uma geração que contamine a terra e tenha mais estupros, que tenha mais roubos, tráfico de drogas, mais cultos obscuros e essas coisas de encruzilhada, de madrugada, e mata bicho e não sei o quê. Então Deus está limpando a terra, está exercendo misericórdia. E Saul ouviu a palavra e ele tem que executar o que Deus está falando. Ele não executa, ele não mata todos, ele traz Agag, e pior, ele traz um boi bem limpo,
lindo lá, que é enorme. E ele disse assim, lá no altar de Deus, nunca foi colocado um boi desse tamanho. E aí ele traz o boi, bota uma sineta, você conhece a história. No meio do caminho, Jeová ouve o barulho daquela sineta, vai lá no céu aquela sineta. Jeová levanta o profeta, porque profeta não erra a palavra. Ele mandou executar e agora ele volta no meio do caminho. O profeta não tinha ido junto. Por que você não obedeceu? Por que você não ouviu a voz de Deus? Por que você desagradou a Jeová? Por que tu não fez o que ele mandou? Por que você não agiu com misericórdia? Ele diz lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Por que tu não agiu com misericórdia? Matar é misericórdia. Para Deus naquele sentido ele está limpando, exercendo justiça. E eu já chego lá para nós dar glória a Deus. Então agora tu perde o reino porque tu esqueceu que Deus, Ele não dá prioridades para holocaustos, para sacrifícios, para liturgias, para esses cultos elaborados que a gente tem aqui nessa tenda, com esses animais mortos no altar. Isso tudo é peso, isso tudo é fardo, isso tudo faz parte de um contexto que não tem nada a ver com salvação. Isso aqui é uma outra coisa, de uma relação de uma nação com Deus. Agora você se esqueceu que antes dos sacrifícios vem a misericórdia. Vem a obediência. Então o que Jesus está dizendo aqui para nós? Ide para casa e aprendam. Glória. Aleluia. Ide para casa e aprendam o que Deus está querendo. Antes dos sacrifícios, antes do peso, antes do fardo, antes da agenda carregada, antes daquela coisa neurótica de fazer a obra de Deus e compromisso e papapá, porque você não pode estar cansado, deprimido, oprimido fazendo a obra de Deus. Você não pode hoje dizer, quem não veio nesse culto, não veio porque está cansado de adorar, porque já está com a paciência esgotada de tanto hino, pregação. Alguma coisa está errada na nossa liturgia, no nosso culto, na nossa forma de pensar. E eu não estou acusando ninguém, eu estou só falando o que estava acontecendo lá e pode estar acontecendo nas igrejas. Jesus está dizendo, para a gente vencer tudo isso, eu preciso compreender como o coração de Deus está batendo, o que Deus pensa. Aleluia! No meio dessa história tem um cativeiro, você conhece? E o profeta Jeremias, no capítulo 7, eu quero ler com você, eu quero que você leia comigo, eles botam lá no quadro se eles quiserem, 7:21. Prometo para você, mais 5 minutos eu estou acabando. O cativeiro está vindo, o povo não compreende o que Deus quer naquela época, Deus vai levar eles para a Babilônia, eles vão destruir o templo, queimar Jerusalém, alguma coisa ruim está acontecendo, e Deus diz assim, não tem mais volta, está decretado, vai ser assim. E no 7:21 Deus vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e vocês podem comer a carne. Mas aquela carne tem que ser queimada no altar. O que Deus está dizendo? Esse momento agora, sacrifício não está valendo de nada, holocausto não está valendo de nada. 22, porque nunca falei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifício. O que é que Jesus está dizendo? O que é que Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias? Quando eu tirei vocês do mundo, quando eu te tirei da droga, quando eu te tirei da feitiçaria, quando eu te tirei da idolatria, quando eu te tirei do pecado, debaixo do jugo da morte, quando você estava condenado ao inferno e eu te chamei, eu não pedi nada em troca, a minha salvação não te custou 1 centavo, eu não te exigi nada, você não podia fazer nada, e eu me lembrei de ti e eu te tirei de lá, aleluia. E no 23 ele vai esclarecer, mas eu isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai no caminho, e eu vos mandar para que vos vá bem. O que é o mandamento, o holocausto, a oferta, o depois da salvação? São ordenanças para Israel no deserto, para que ela vá bem. A vida cristã não nos libera para que a gente viva qualquer vida. A vida cristã, ela nos impõe nessa noite que a gente seja livre por graça, mas que a gente obedeça o que Deus manda para que eu me vá bem e me pareça com o Senhor, porque Ele é santo, Ele é bendito, maravilhoso, Ele é eterno, Ele é um Deus diferente, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento, um Deus apartado de tudo que é injustiça.
E Deus está dizendo, Jesus está dizendo mais uma vez, como Israel atrás, vocês aqui estão invertendo, colocando a carroça na frente do boi. Vocês estão querendo agradar a Deus de uma forma, e Deus está dizendo assim, eu não quero que você me agrade com nada, porque você não pode me agradar com nada. Agora, se você ouvir a minha voz, como Saul tinha que ouvir, então Jesus está dizendo, vai ser salvo, vai ser livre, vai ser abençoado, vai ser bem-aventurado aquele que ouvir a voz de Deus na sua alma. E eu dou um testemunho aqui, para que você entenda nessa noite, aqui eu encerro, o que é ouvir a voz de Deus. Porque a gente pensa que fé é acreditar. Eu acredito. Irmão, um mendigo, um bêbado, a gente que evangeliza por aí, a gente encontra pessoas na rua, os travestis ali no Travecódromo, ali na Avenida Centenário. Eles tudo creem, irmão. Eles tudo têm fé. Mas tem fé, e tem uns ali que cantam até hino. Você não sabe como eles têm fé, mas aquela fé não leva a lugar nenhum. Aquela fé vai ser para condenar eles no dia do juízo. Porque eles conhecem, até têm fé, mas não obedecem. A fé de Abraão é aquela fé que é baseada na voz. Quando Deus se manifesta a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa e vai para uma terra que eu te enviar. Ele ouve a voz, ele acredita no dono da voz, no caráter do dono da voz, e ele começa a seguir, e a igreja chegou até o dia de hoje. Isto é fé, obedecer. Eu ganhei um caminhão para evangelizar, de um empresário chamado João Batista Duarte. Ele deu esse caminhão e eu evangelizei 2 anos com ele. E um dia na Barra do Sul, naquele palco, um senhor chamado Henrique Borges. O Henrique Borges, ele vem ser o avô da menina que casou com aquele galeguinho da dupla André e Felipe. Tem aquela dupla André e Felipe? O galeguinho da dupla ali casou com a neta desse Henrique Borges. O filho do Henrique Borges hoje é o prefeito de Balneário Barra do Sul. Onde é que é Barra do Sul? Você vai para Joinville, quando chega naquele trevo ali que vai para Jaraguá ou São Francisco, você entra, tem Araquari, e antes de chegar em São Francisco, à direita vai ter Barra do Sul. É o balneário de Barra do Sul. Aquele lugar ali, ele é impactado por uma palavra de Deus. Porque no hospital Dona Helena, lá em Joinville, que é tudo ali pertinho, está num quarto de hospital canceroso, um tal de Henrique Borges, que é o avô do cantor lá, da mulher do cantor. 35 quilos, canceroso, cadavérico, morrendo. Pastor Cício conhece a Zenate lá de Joinville, dona da MSU. Uma mulher rica, poderosa, mas humilde. Ela orando na madrugada, aí Deus diz assim, Zenate, pega tuas companheiras e vai no Dona Helena, no quarto tal. O nome do sujeito é Henrique Borges. Está condenado à morte, vai morrer. Mas eu quero fazer uma obra naquela cidade. Eu vou salvar esse homem, vou curar esse homem, e o meu nome vai ser glorificado naquela cidade. Vai lá e é agora. Está vendo o que é misericórdia? Saul ouviu, não obedeceu. A Zenate ouviu e ela está obedecendo. Ela pega as amigas, ela chega de madrugada lá naquele quarto e aquele homem está em cima da cama. E no caminhão ele dizia que o câncer era igual um anzol no estômago que ia puxando e rasgando ele. Nem a morfina dava mais conta. A Zenate entra. O senhor é o seu Henrique Borges? Sou. Meu nome é Zenate. Eu estava em casa orando. Olha como é mais fácil quando o Senhor está na frente. Olha como é mais fácil quando a igreja está numa dimensão que ela conhece o que é misericórdia e ela não se preocupa dos outros detalhes. Os outros detalhes fazem parte do processo, mas eles não são a prioridade do processo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu tenho que ser crente, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser honesto, eu tenho um monte de coisa, mas eu tenho que ouvir a voz de Deus, senão eu vou ser um boneco, eu vou ser um espantalho, eu não vou ter vida. É a voz de Deus que me dá vida, é a voz de Deus que me leva para o milagre, é a voz de Deus que me leva para o sucesso espiritual e ministerial, e ela está indo ouvindo a voz de Deus e ela diz, o Senhor Deus quer te curar hoje e vai te curar. E eu quero te perguntar, tu quer aceitá-lo como Salvador e levar para Barra do Sul? Eu quero. Ela ora, ele é curado na hora, ele arranca aquelas sondas, ele começa a sentar na cama, ele começa a pedir comida, ele toma uma garrafa de café com leite, come um saco de bolacha, isso ele conta no testemunho, e ele começa a recobrar as forças. Dali uns dias ele está em casa e ele está vivo para a glória de Deus até hoje.
o homem mais rico daquela cidade, o primeiro prefeito quando aquela cidade se emancipou. E quando a gente chega em Barra do Sul, quando você vai perguntar, o seu Henrique Borges, aquele homem que Deus curou. O seu Henrique, aquele homem que Deus fez assim com ele. Aquele milagre vivo e não sei o quê. Eu quero nessa noite te convidar a ficar de pé. E quero que você aprenda o que Jesus está querendo nos dizer nessa noite. Ide para casa hoje. Aleluia, amém. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, porque vocês já vieram aqui por 2 vezes. Eu quero que você fique no teu lugar onde você está agora, e você ore a Deus. Ore a Deus gostoso. Se vocês puderem cantar uma estrofe e um coro de um hino, assim rapidinho, só para me ajudar aqui, para a gente, enquanto ministra, se alegrar com vocês. Aleluia, aleluia. A minha e a tua vitória nesta noite, elas estão baseadas em conhecer a voz de Deus. A minha vitória nessa noite, ela é garantida quando a voz de Deus entrar para dentro da minha alma e o Senhor esclarecer tudo o que Ele quer que seja esclarecido. Levanta tu que dormes, resplandece nesta noite, e Cristo te esclarecerá. Aí você vai me dizer assim, mas faz muito tempo que Jesus disse isso. Fazem 2000 anos, será que Ele está? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Se o mundo ainda não acabou, Jesus está aqui, aleluia. Se o mundo ainda não acabou, há esperança nessa noite. Se aquele amado que caiu de ponta cabeça não morreu, é porque Deus certamente tem plano na vida dele. Aleluia, se as lutas não te derrubaram e não acabaram contigo, aleluia, é porque o Senhor tem algo extraordinário para você. Aleluia, aleluia. Se você está fraco nessa noite como eu, se você está cansado como eu, se você não tem uma palavra mais na boca como eu, ei, você ainda não morreu e você veio nessa noite porque é um Deus que ainda fala com você e te mandou vir para cá. Você sabe que essa força foi de Deus. Você sabe que essa tua vinda hoje aqui foi milagre de Deus. E esse é um novo começo para a tua vida. Eu podia pregar mensagens que puxassem menos da tua mente. Eu podia, quem sabe, colocar uns jargões no meio de um outro sermão e fazer você pular e dar glória. Eu estaria mentindo para você nessa noite. O que Deus me manda dizer e fala claramente no meu coração é tempo desse povo ouvir a minha voz. Aleluia. É tempo de um milagre retornar. É tempo de um avivamento voltar. Como isso volta? Quando a voz de Deus falar na minha vida. Quando a voz de Deus falar na tua vida. Isto é misericórdia. Isso é o Deus companheiro. Isso é o Deus presente. Isso é o Deus de milagre. Isso é o Deus que cuida de cada detalhe. É o Deus que está aqui. É o Deus que está lá. É o Deus que está acolá. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Pode cantar, meu filho. Uma estrofe e um coro, eu já oro. Aleluia. Aleluia. Posso crer. Eu creio que em minha vida vocês precisam aprender um milagre vai o que significa misericórdia. Quero. Posso ver as promessas sendo liberadas. Crente que vive debaixo da misericórdia tem olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto, alma aberta sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Preço que foi pago ali. Há mistérios de Deus sobre mim, sobre você. Vitória nessa hora. Meu Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Aleluia.
poderoso aqui nesta noite. Há uma presença maravilhosa. Há algo de Deus acontecendo sobre nossas vidas. A palavra de Deus nos governando, a palavra de Deus nos levando, a palavra de Deus nos trazendo. Aleluia! A palavra de Deus nos indicando onde será o próximo milagre, o próximo testemunho, e a minha vida sendo enriquecida, aleluia, por obras de Deus, por obras de Deus, por obras de Deus. Quem sabe a tua vida está em frangalhos porque você não ouviu a voz de Deus. Quem sabe você está falido hoje porque você abriu um negócio e você não perguntou para Deus se podia. Quem sabe hoje você está triste porque você tomou decisões erradas e a tua vida está indo de mal a pior. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu estou aqui, aleluia, e eu posso falar contigo. Oh glória! Meu Deus, nessa noite de hoje, a tua palavra tem sido pregada. A tua igreja é sábia, a tua igreja é ensinada, a tua igreja é instruída. A tua igreja tem o Espírito, a tua igreja te conhece. Estamos aqui nessa noite buscando, Senhor, aproximar a nossa vida da Tua, como um trem que precisa do trilho, aleluia. A Tua palavra é o trilho. Coloca crentes do trilho nessa noite, dá direção, nos devolve alegria, restaura nesta noite a força, restaura nessa noite a nossa fé, nos perdoa de todos os pecados e nos lava com teu sangue, Jesus. Nos chama de igreja. Repete nessa noite que tu nos ama. Nos felicita com a tua presença. Perdoa pecados aqui nessa noite. Oh, desfaz as tragédias que nós criamos. Entra em contextos de vida nessa noite, Senhor. Nós, pregadores e pastores, temos atendido pessoas, Senhor, que nos relatam cada absurdo, cada história que nos apavora. E a gente se pergunta, Senhor, como um crente pode ter caído num laço desse? Como essas pessoas podem ter perdido a bênção de uma forma tão trágica? Eu venho nessa noite, Senhor, trazer esperança como Tu mandaste. Eu venho nessa noite, Senhor, aleluia, levantar as minhas mãos nessa casa para abençoar. Eu venho profetizar aqui, Senhor, que a nossa história não acabou. Eu venho profetizar aqui nessa noite que o dia de amanhã está chegando. Eu venho profetizar, Senhor, que há algo maior nas nossas vidas, que há um projeto de Deus que ainda não acabou. Visita teu povo nessa noite, derrama da tua graça, derrama da tua glória, derrama unção sobre a tua noiva nesta noite, Deus. Manifesta a tua presença, nos devolve a honra, nos devolve a glória de sentirmos a tua presença bem perto de nós. Calamando, oi, ereme calabassuria. Duririgidiga paia dirigidi saia rei. Olha mim durigidia saia no me canta na minha noite. A glória. Ele canta na basúria. Duriganda na baia diriga saia Deus. Aleluia. A tua presença é maravilhosa, a tua presença é essencial, é primordial. Oh, culto sem a tua presença não tem graça, culto sem a tua voz não vale de nada. Fala ao coração do teu povo, nos diz no que te obedecer nesta noite, nós obedeceremos. Chama ministério, Senhor, aviva nesta noite chamadas aqui dentro. Me decalamandarai, oh ribenegiribisondarabagalabandarai, oh arabacanda, presença de Deus nesta noite aqui. Eu tenho obra na tua vida, diz o Senhor. Muitas vezes tu tem dito que eu estou longe de ti porque eu não falo.
Hoje eu trago a minha voz sobre a tua vida dizendo: o projeto é grande, extraordinário. Ouça a minha voz, busque a minha presença, porque eu quero andar contigo, assim diz o teu Deus nesta noite. Meu Deus, aleluia, 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 aleluia. E é em nome de Jesus que nós agradecemos, Pai. É em nome de Jesus que nós te louvamos. É em nome de Jesus que nós te adoramos. Quem pode glorificar a Deus com amém? Dê um amém agora. Glória a Deus. Oh, glória. Abraça a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: o Senhor tem algo para ti. Amém?